Pessoal, bom dia. Vamos continuar com as nossas aulas. Hoje, capítulo 11, diversidade cultural. Tá? Se tiver alguma coisa dos capítulos anteriores que vocês tiverem dúvida, perguntem, mandem nos comentários do Classroom e para a próxima aula eu gravo a explicação ou me procurem e peçam a explicação pelo grupo de vocês. Tá? Então, diversidade cultural, capítulo 11, vamos pegar aqui o resuminho para a gente seguir. Então, estamos aqui, diversidade cultural. Tá? Na abertura do capítulo, ele traz a informação de que, em 2001, a Unesco ela promulgou um documento dizendo sobre as diretrizes do patrimônio cultural e cultura de forma mundial, né? E ele vai definir a cultura como um fenômeno plural, multiforme, heterogêneo e dinâmico. Então, quer dizer o quê? Que a cultura, a partir daquelas definições que a gente trabalhou, ela é uma condição plural, multiforme, que tem várias formas, heterogênea, que compõe várias formas de existência, e dinâmico, que está sempre em transformação, né? Então, ele pega aquela vertente da antropologia para definir o que seria essa cultura e como preservar e manter essa cultura. E a gente começa a discutir cultura e civilização. A ideia é o seguinte: aqui nós temos a ideia que, a partir ou entre os séculos XVIII e século XX, vai haver uma perspectiva por parte dos europeus de homogeneizar a cultura. O que seria isso? A ideia de que somente a cultura europeia seria certa, correta, e é ela que deveria ser seguida. Isso gera uma visão etnocêntrica, certo? Que a gente já estudou e já viu o que é o etnocentrismo na última aula. Então, essas duas correntes, os positivistas e os evolucionistas, elas vão partir de uma ideia seguinte, de que como que o pensamento europeu estava pautado numa racionalidade, eles tinham alcançado um grande desenvolvimento técnico e científico, eles seriam responsáveis, eles teriam essa missão de levar essa cultura aos demais povos do mundo, né? Eles teriam essa missão civilizatória. Tem um poema, acho que de 1906, chamado O Fardo do Homem Branco. Agora o nome do autor eu esqueci, mas depois eu pego e passo para vocês. Mas é relacionado, provavelmente quando vocês estudaram ou forem estudar em história, na parte de imperialismo pré-Primeira Guerra Mundial, na ideia de Belle Époque, na ideia de expansão imperial na África e na Ásia por parte das potências europeias, o professor ele vai falar desse poema chamado O Fardo do Homem Branco. Na verdade, é um poema dizendo que o homem branco europeu deveria enfrentar os confins do mundo para levar a civilização. É um poema totalmente etnocêntrico, racista, mas que mostra a visão do europeu daquele início do século XX, né? Justificando as colônias, né? As guerras que eles travavam por colônias, por territórios na Ásia e na África. Tá? Então, a ideia de que essa perspectiva vai ser justamente uma política imperialista, né? Essa ideia do que de expandir ou levar essa cultura e levar essa ideia de civilização europeia ao resto do mundo, né? Então eles tinham esse dever moral, né, de levar essa condição. E a gente tem um pensador chamado Edward Said que diz o seguinte, que esse é um discurso para colonizar e para criar uma hierarquia, né? A ideia de um discurso colonizador, dominador, em que ele vai reproduzir e vai impor, né, a cultura europeia. Então ele é um dos críticos dessa visão imperialista, evolucionista, né? Ele é o defensor, talvez um dos criadores do termo multiculturalismo. Ele é um dos principais pensadores da cultura do século XX. E ele vai dizer o seguinte, olha, que junto com esse processo de colonização, dessa ideia, vem essa imposição cultural e você começa a criar uma reprodução e uma imposição desse discurso, de que só a cultura europeia
do século XIX, do século XX, é que é a válida, né? E a gente já viu que isso não é uma verdade, isso é uma condição hierárquica e uma visão, o quê? Uma visão etnocêntrica. Aí, nós temos que pensar o seguinte, de onde vem a origem do termo multiculturalismo ou dos estudos sobre as múltiplas culturas que existem no mundo, né? Então, o século XX ele é marcado por conflitos de nacionalidade, seja no começo, seja durante toda a sua extensão. A ideia do que é a nação, quais são os estados que estão formando. Então, você tem vários impérios se desmembrando, seja na Primeira Guerra, seja depois na Segunda Guerra, seja após a Guerra Fria. Então, você tem o quê? O que eu vou buscar que traz, o que representa a minha nacionalidade, né? Um dos exemplos que ele traz é o seguinte: é o movimento negro nos Estados Unidos na década de 50 e 60 contra a segregação racial e a afirmação dos direitos que essa população tem dentro dessa sociedade e a luta contra o racismo. Se vocês estiverem acompanhando, isso está repercutindo até hoje, né? Nessa semana, por conta da morte daquela pessoa, daquele homem negro, injustamente, e você está tendo reação em todo o território americano, né, norte-americano, por conta dessa morte. Então você tem o quê? Você tem, olha, nós conquistamos esses direitos, vocês não podem infringir isso. Então está tendo uma reação e um combate a esse ato de racismo que foi ocorrido, né? Então nós temos que qual que é a definição ou o que nós temos como a condição de multiculturalismo? Propõe trazer para a aceitação social e institucional práticas culturais, em certa medida, negadas e perseguidas. Então, o multiculturalismo é você aceitar as diversas formas culturais que existem e que formam a nação ou o país, né? Porque às vezes a gente fica preso somente a um tipo ou uma perspectiva de cultura, mas quando na verdade você tem, vamos pegar o exemplo de um país como o Brasil, você tem inúmeras práticas culturais. Então o Brasil é um país multicultural, na verdade todos os países são. Mas o Brasil é um dos maiores exemplos disso. Então você não pode focar somente numa cultura, dizer que ela é o que representa de melhor do país. Não, você tem várias culturas, você tem inúmeras formas de representações culturais e todas elas são o quê? Brasileiras, né? E quando você coloca uma cultura ou quando você constrói uma visão etnocêntrica, você começa a ter uma perspectiva do que de combater e de acabar com essas outras culturas, seja ela de um grupo de minoria, seja ela de uma cultura de uma outra região que não a sua. Então, elas acabam sendo renegadas, né? Sendo negadas, sendo perseguidas, sendo excluídas da sociedade. Então, o multiculturalismo vem dizer o seguinte: olha, essa ideia o que é? É agregar todas as culturas na nação e na nacionalidade, né? E para a gente ter uma noção, na página 243 nós temos um texto do Stuart Hall, que é o fundador desse termo multiculturalismo, né? Que é ele que é um dos principais sociólogos da década de 60 e 70 que vai fundar e que vai criar essa perspectiva de análise sobre a cultura, que ele diz o seguinte: multicultural é, por definição, plural. Existem muitos tipos de sociedade multicultural, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, França, Malásia, Sri Lanka, Nova Zelândia, Indonésia, África do Sul e Nigéria. Esses são, de forma bastante distintas, multiculturais. Entretanto, todos possuem uma característica comum. São, por definição, culturalmente heterogêneos. O que significa essa última frase? Todos os países, ou esses países citados por eles aleatoriamente, são heterogêneos culturalmente. Então significa o quê? Que não foi uma cultura que formou aquele país, foram várias, né? E isso se adapta e como posso dizer, vale para o Brasil também, né? Então essa definição, aqui está uma abreviação aqui, mas lembre-se desse texto do Stuart Hall, na página 243. Dando continuidade aí, nós temos o tópico diversidade cultural e globalização, tá? Eles vão dizer, vão começar a discussão dizendo o seguinte, que vai existir um conflito entre a relação cultural e o processo de globalização, tá? Se a gente lembrar da nossa aula sobre indústria cultural, qual que é a ideia da indústria cultural? Promover a cultura como consumo e criar um padrão único de cultura. Então, qual que é a ideia?
a ideia é que nós temos governos relacionados a governos democráticos, né? A organização de Estado de formas democráticas. Na democracia, você tem o quê? Você tem que, na democracia, você tem que fazer com que todos os grupos políticos tenham espaço ou participem desse governo. E assim vai ser na cultura. Então, a ideia é que a cultura ela seja aceita de forma democrática, dentro dessa condição e na promoção da diversidade cultural. Então, a democracia ou os governos democráticos têm como definição, como função também promover a diversidade cultural. O problema e o conflito aí vai ser o processo de globalização e indústria cultural, porque nós temos um processo de globalização muito rápido, ele é homogêneo, então ele vai tentar criar um padrão cultural único, formado pela indústria cultural, e que essas culturas que não têm esse aporte político, que não têm aporte econômico, elas tendem a desaparecer se não for tratado como política pública, se elas não receberem apoio, se elas não conseguirem terem pessoas ou apoio financeiro do Estado, ou não terem formas de promover essa cultura. O que vai acontecer com elas? Essas culturas elas vão se perder, né? Elas vão lentamente deixando de existir e o processo da indústria cultural vai englobando e vai destruindo essas culturas menores. Quando a gente fala de Brasil, nós temos que pensar que a nossa formação ela parte de um processo de colonização que está relacionado amplamente com a miscigenação de etnias. Não tem como falar que é uma formação pura, que é uma formação cultural única. Não. O Brasil, ele é um dos países, talvez o país mais miscigenado do mundo e que tem uma riqueza cultural enorme, tá? E que durante toda a sua formação, ele vai estar recebendo diversos povos até o século XIX. Vamos pensar, por exemplo, a questão de colonização até 1822, o português, ou o europeu, o indígena e o africano. Tá? Depois, quando você tem já os processos de imigração já do Império e depois na República, você começa a ter mais pessoas vindo de outras regiões, tanto da Europa quanto da Ásia. E isso vai formando esse território, vai formando essa nação, vai formando a nossa cultura. Tá? Então, um dos principais sociólogos do Brasil, chamado Darcy Ribeiro, ele é adepto dessa política, dessa condição multiculturalista, né? Ele é um dos pais da sociologia no Brasil. Ele vai dizer o seguinte, que, vamos lá, o povo brasileiro não existem países de matrizes cultural pura, nacional, pois todos conservam traços culturais dos mais distantes povos e nações. E, para ele, a frase da bandeira nacional não deveria ser ordem e progresso, mas ser o quê? Forte pela diversidade e forte pela unidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que o Brasil seria um país extremamente forte por conta da sua diversidade cultural e por conta da sua unidade territorial ou por conta da sua unidade enquanto nação, de reconhecimento de que essas culturas é o que fazem o brasileiro, né? Então, ele vai propor isso dentro dos seus estudos quando ele analisa a formação cultural do Brasil, que é justamente isso que ele vai dizer, olha, não existe uma nação ou uma raiz cultural única no Brasil. O Brasil é um país extremamente miscigenado e a sua cultura está formada a partir do quê? De grandes misturas ou de grandes processos de transformações culturais por conta desses povos que vieram para cá e que aqui constituíram a sua morada. Então, qualquer coisa, pessoal, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Depois eu mando as respostas às dúvidas para vocês. Se tiver algum outro assunto que passou muito rápido, que foi explicado de forma muito rápida, vocês falam que na próxima aula eu explico para vocês.